Eu admiro muito os meus colegas que têm habilidades de muitas coisas assim em casa. Sabe essas coisas que é dever do homem fazer? Tipo, trocar chuveiro, pendurar quadro, arrumar o cano ali da cozinha que entupiu, essas coisas. Pois é, eu não tenho essas habilidades. Aliás, é o seguinte, para trocar chuveiro, eu passei muitos anos da minha vida tendo um acesso de pânico quando queimou, o que eu vou fazer? Eu não sabia nem trocar o chuveiro, nem a resistência, nem nada disso. Então, assim, esse negócio de marido de aluguel, eu precisava de um, sabe, esse negócio. Então, nunca tinha muita alternativa, assim, para poder resolver esses problemas. Ainda bem que eu conheci um jovenzinho chamado Anderson Ramos, que é o produtor hoje do Está Escrito, conhecido como Andinho, que ele sempre foi resolver esses problemas na minha casa. Falei assim, Andinho, o que eu faço? E o Andinho ia lá e resolvia para mim. Mas um dia, lá na Novo Tempo, lugar onde eu trabalho, eles deram um presente de final de ano, e era uma caixa de ferramentas. E eu me encantei com aquilo. Falei assim, muito bom, e tinha martelo, e tinha chave de fenda, e outras chaves, e outras coisas, e eu fiquei encantado com aquilo, e eu comecei já a fazer uma coisinha ou outra, né? Tipo, pregar um prego na parede, já, né? No outro ano, eles deram um outro presente, que foi uma furadeira. Eu falei assim, alguém está contando para eles quem eu sou. E me deram uma furadeira, eu nunca tinha tido uma furadeira na vida. Eu falei assim, gente, não deve ser difícil. Aí eu fui no YouTube, ver um tutorial de como fazer para você não derrubar a casa em 5 dias. E lá fui eu. E eu me esforçando. Gente, é o seguinte, eu gostei do negócio. Eu não sei se eu sei fazer bem, mas eu já sei fazer. Talvez não fique tão bem quanto alguns fazem, mas dá para fazer. Então, eu me adaptei ali a algumas coisas e eu fiquei feliz. E eu descobri uma coisa muito óbvia nesse negócio, que você pode ter a ferramenta certa, se você não usar do jeito certo, não vai adiantar. Não adianta ter todas as ferramentas, se você não usar da maneira correta, não funciona. Por exemplo, eu não sabia, mas é uma coisa que existe. Existe broca para madeira, existe broca para parede, né? Então, você tem que usar a broca certa, no negócio certo e do jeito certo, porque não adianta, se você pegar a broca certa, a furadeira, e você não ligar na tomada, não vai resolver. Ou se você virar a broca para você, não vai furar a parede. Então, você tem que usar um instrumento certo, do jeito certo para poder funcionar. Eu estou contando essa história para você, para dizer que a oração é a mesma coisa. Você pode estar orando ao Deus certo, você pode estar usando a ferramenta certa, que é a oração, mas do jeito errado. E talvez isso seja a razão pela qual você tem a sensação de que sua oração não sai ou não passa do teto. Eu queria que você acompanhasse comigo a oração que Jesus ensinou. Porque os discípulos, eles falaram assim, Senhor, ensina-nos a orar. Sabe por que eles pediram isso? Porque eles não sabiam orar. Dar-se-ia o caso de alguns de nós hoje achar que sabe orar e não sabe. Será que você realmente sabe orar? Querido, a gente sabe que a oração é o abrir do coração a Deus, como fazemos a um amigo. Porém, Jesus Cristo, Ele disse o seguinte, você vai conversar com Deus desta maneira. Deus dá o modelo. E o que você vai ouvir a partir de agora, talvez você nunca mais ouça em toda a sua vida. Mas eu quero que você preste atenção bastante na oração que Jesus nos ensinou. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6. Mateus 6, a partir do verso 9. Mateus 6, 9 em diante. Mateus 6, 9 a 13, nós temos aqui a oração do Pai Nosso. Olha só o que diz aqui, Jesus falando, vocês orem assim. É para orar de que jeito? Assim, ok. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma oração que todos nós conhecemos, talvez a maioria de nós conheça esse verso de cor, esses versos de cor, mas eu quero analisar ponto por ponto, para que você entenda realmente a oração que Jesus ensinou. O primeiro texto que nós vamos analisar é que é logo o versinho 9. Acompanhe comigo porque diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeira coisa, você percebeu que o Pai não é meu? Você percebeu que o Pai é nosso? E se o Pai é nosso, Ele está preocupado comigo e com você. Ele não está preocupado mais comigo do que com você. Deus não tem os seus filhinhos preferidos ou prediletos. Deus é o nosso Pai. Lá em casa eu tenho 2 filhos e eu os amo na mesma intensidade, de maneiras diferentes, porque eles são diferentes, mas os amo na mesma intensidade. E por isso lá em casa as coisas precisam entre os 2 serem repartidas irmãmente. Então tem uma metodologia que é muito simples. Por exemplo, tem suco e tem pouco suco e tem que dividir para os 2. A regra é simples, um divide, o outro escolhe. Acabam-se os problemas, porque o indivíduo sabe que o outro que vai escolher. Então ele tem que dividir milimetricamente igual. Boa saída, né? Um divide, o outro escolhe. Por que eu faço isso? Porque eu não quero briga, né? E é interessante porque se você dá um dinheirinho para um, o outro quer um dinheirinho. E aí sabe o que funciona? O mais velho, às vezes, tem uma autonomia, uma necessidade de um dinheirinho um pouquinho maior. Mas a pequena, ela quer o mesmo valor, mesmo sendo menor, e não tendo a mesma necessidade. Na percepção dela, a justiça é entregar igual. Mas talvez justiça seja tratar os desiguais de maneira desigual. Então, há um conflito de percepção do que é justiça entre os filhos, e isso ocorre conosco. A gente pensa, por que o fulano tem e eu não tenho? Por que o outro recebeu isso e não recebeu? Por que esse problema acontece comigo e não acontece com o outro? Por que Deus fez isso para o outro e não fez para mim? O Pai é nosso, a gente precisa cuidar, porque quando, por exemplo, você ora para passar no vestibular, né? Senhor, por favor, me ajude a passar em medicina na universidade pública. Você está dizendo a mesma coisa, Senhor, derruba outros 75 filhos do Senhor, para que eu entre e eles não entrem, porque, né, se é 75 por 1, quando você pede para você entrar, você está dizendo assim, Senhor, elimina 75 para mim. O Pai é nosso, o Pai não é meu. O Pai é nosso, é aquele indivíduo que está orando para não chover porque quer ir para a praia, e o outro orando que chova porque tem que cair água na horta. O Pai é nosso, e o Pai administra tudo para todos, e somos todos filhos. Então, a primeira concepção, você deve orar, Pai nosso, que estás nos céus. O que deve ser feito com o nome de Deus? Santificado. Entenda o que eu vou dizer para você. Deus, Ele é um amigo, mas Ele não é um amigão. Entende? O amigão, a gente dá um tapa na nuca assim, né? Fala assim, cadê você e tal. Deus não é um amigão. Ele é um amigo, mas não é um amigão. Ele é um amigo próximo, um amigo que você pode chorar no colo dele, mas você não pode desrespeitar. Santificado seja o teu nome. E agora eu queria que você percebesse uma coisa que talvez você nunca tenha percebido na oração do Pai Nosso. Perceba o seguinte, você está orando para Deus nesta oração do Pai Nosso, para Deus, mas você está intercedendo por Deus. Nunca pensou nisso, né? Você está dizendo, olha só o que você está dizendo,
Pai nosso que estás nos céus, é para Ele que você está orando. Santificado seja o teu nome. Você está pedindo que o nome de Deus seja santificado. Você está pedindo que o seu nome seja santificado, que o teu nome seja honrado? Não. Então você está pedindo, Senhor, dentro do meu livre-arbítrio, eu quero que o seu nome seja santificado. Santificado seja o teu nome. Olha você orando para Deus, ou por Deus mais uma vez. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você está orando e intercedendo por Deus. O próximo verso, o verso 10, diz exatamente isso. Verso 10, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Querido, aqui você está dizendo assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu estou orando por Deus, eu estou intercedendo por Deus. Santificado seja o teu nome, mais uma vez por Ele. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você está dizendo que você quer que Deus se estabeleça nessa terra como Deus. Quando você diz assim, venha o teu reino. Da mesma forma como a sua vontade prevalece no céu, que ela prevaleça aqui na terra. Que a sua vontade aconteça na minha vida. E quando, querido, eu e você permitimos que a vontade de Deus prevaleça, significa que a minha vontade não vai prevalecer. Quando a vontade de Deus prevalece, a minha história muda. A minha perspectiva de existência é transformada. Quando Jesus Cristo entra na minha vida e eu faço a vontade de Deus, as coisas na minha vida mudam. Porque o que importa é a vontade de Deus e não a minha vontade. Então veja, até agora você está intercedendo por Deus. Você não está orando por você. Quando Jesus nos ensinou a orar, porque os discípulos falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus ensinou a cada um de nós a orar para Deus e por Deus. Até agora, você não está orando por você. Até agora, você descobriu uma coisa, que quando Jesus nos ensinou a orar, Ele estava preocupado em nos dar uma ferramenta para transformar a história do planeta, e não para a gente se preocupar com a nossa dor de barriga. A oração é a ferramenta que Deus deu, não foi pedido de nenhum ser humano, Ele deu a oração como uma ferramenta de transformação do mundo. Quando eu declaro, venha o teu reino, eu estou exercendo a minha liberdade dizendo, eu não quero o reino das trevas, eu não quero esse reino corrupto que existe nas nações, eu não quero viver a miserabilidade que existe nesse lugar, eu quero que o teu reino venha, eu quero que o teu nome seja santificado, eu quero que a tua vontade prevaleça. Nós estamos nesse momento, quando oramos a oração do Pai Nosso, enaltecendo o nosso Criador e definindo Ele como Deus da nossa vida. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. O próximo verso é interessante. O verso 11 diz o seguinte, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Dá-nos hoje o nosso pão. Agora, mais um assunto importante. Percebeu você que o pão não é meu? O pão é de quem? O pão é nosso. O pão não é meu. Quando Deus me dá pão, Ele é meu? Ele é de quem? Ele é nosso. Quero fazer aqui uma analogia aqui com vocês, uma comparação. Imagine um cantor que você goste bastante aí. É um cantor que você ouça a música, que fale de Deus e toque o seu coração, tem uma voz linda. Já pensou nesse cantor, nessa cantora aí? Pode ser qualquer um, pensou? Um cantor, uma cantora? Ok. Já imaginou se ele pegar, ele ou ela, pensar assim, não, essa voz Deus deu para mim. Eu não vou ficar cantando para os outros ouvirem minha voz. Eu vou cantar para mim. Porque para mim, Deus deu para mim, se quisesse dar para você, dava para você. Não deu para você, porque Ele não quer que você tenha, então é para mim. Imagine um compositor. Imagine um indivíduo que é um baita de um compositor que compõe hinos lindíssimos para Deus. Ele pensa assim,
Quer saber? Deus deu o dom para mim. Vou ficar compondo para o outro cantar? Vou compor para mim. O outro vai cantar no chuveiro, o outro vai compor, vai guardar tudo lá num cofre. Canções belíssimas, é minha. Faz sentido isso ou não? Faz sentido o cara fazer isso? Não faz sentido. Agora, faz sentido Deus dar um mundo de dinheiro para você e você achar que é seu? Aí faz, né? Porque eu que trabalhei, eu que estudei, né? O dinheiro é meu, né? Não é do governo, e não é seu também, é meu, porque eu que trabalhei, então é meu dinheiro. Querido, não faz sentido. O pão é nosso. Quando Deus dá muito dinheiro para alguém, o que você acha? Que Deus está pensando assim, eu vou dar mais dinheiro para ele comprar mais uma casa. Ele já tem 4, ele vai comprar a 5ª. Eu quero que ele compre a 5ª, porque para Deus isso é muito importante, né? Que você tenha 5 casas. Você acha que quando Deus te dá dinheiro, Ele fala assim, agora ele vai ter dinheiro para comprar uma Ferrari. Agora eu vou abençoar ele para comprar, eu quero que ele compre uma Ferrari, porque ele merece uma Ferrari vermelha, banco de couro marrom. Você acha que é isso? Querido, quando Deus te dá muito dinheiro, sabe para que Ele faz isso? Para você abençoar outras pessoas, para você cuidar dos pobres, para você ajudar o miserável, para você ser um conduto, para que você seja um rio de bênçãos. Como que você acha que o nome de Deus é mais santificado? Quando você acumula bens ou quando você reparte bens? O pão nosso nos dê a cada dia. Você sabe que uma vez eu li uma tirinha assim que dizia o seguinte, era um diálogo de alguém orando a Deus e reclamando, falando assim, Senhor, o Senhor sabe que eu estou passando necessidade aqui, cadê o recurso que o Senhor prometeu, que o Senhor disse que ia sempre cuidar da gente, cadê, Senhor, por favor, cadê? O Senhor sempre disse que ia cuidar da gente, cadê? Aí nessa tirinha Deus fala assim, olha, eu entreguei para você, na verdade eu entreguei para um irmão seu para entregar para você, só que ele achou que era para ele, e ficou com ele, mas era para dar para você, eu dei para ele para entregar para você, ele foi lá e não entregou. Querido, quando Deus te abençoa financeiramente, Deus não está pensando numa cobertura na frente da praia, Ele não está pensando em você trocar de novo o carro, Ele não está pensando nas tuas viagens internacionais, sem fim, lindas, que você vai fotografar e pôr no Instagram. Quando Deus te dá dinheiro, Ele está pensando em cuidar de você e abençoar pessoas. Por isso, o pão é nosso, o Pai é nosso. Deus quer que você seja uma padaria, entregando pão ao aflito, ao que tem fome, ao que tem frio, ao que não tem teto. Você sabe que o problema da fome no mundo é dos cristãos, né? Porque se os cristãos dividissem a riqueza que tem, não teria fome no planeta. A culpa da fome no mundo e da miséria no país que você vive é nossa, porque a gente acumula, e a gente pensa o seguinte, não, eu tenho que deixar uma segurança para o meu filho. Você precisa definir o que você vai deixar para o teu filho, um punhado de dinheiro ou um exemplo? Porque se o seu filho perceber que você pega o seu dinheiro e ajuda o pobre, sabe o que ele vai fazer quando crescer, né? Ele vai ajudar. E se ele perceber que você ajuda o pobre, e você vai no teu limite da tua possibilidade, ele vai entender, meu pai não era um indivíduo que dava esmola para os outros, meu pai não era um cara rico que ia lá e pagava a conta de um pobrezinho na igreja, a conta de luz, que pegou lá R$80, dá aqui que eu pago, que não faz diferença nenhuma para ele. Quando ele percebe, meu pai tinha dinheiro, mas meu pai ia lá e construía a casa que estava caindo aos pedaços da vozinha, que tinha 3 netas que ela educava sozinha. Meu pai sempre foi rico, mas eu sempre vi meu pai ajudando
Todo mundo que chegava, meu pai ajudava. Esse indivíduo vai ter no pai um exemplo, na mãe um exemplo. O pão nosso dá-nos hoje. E as pessoas precisam do pão hoje. E você é um instrumento de Deus para ajudar os miseráveis. O texto continua, versinho 12. Diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoe, por uma única razão: você é perdoado por Deus todos os dias. Entenda, quando você divide o pão, você santifica o nome do Pai. Quando você perdoa aquele que lhe feriu, você santifica o nome do Pai. O nome do Pai é enaltecido no universo quando você faz aquilo que Ele pede. Quando a vontade de Deus se cumpre na sua vida, o nome dEle é santificado, o reino dEle se estabelece na terra. Quando eu tiro o foco de mim mesmo, quando eu entendo que eu não sou o centro da minha vida, Jesus é o centro da minha vida, e eu ajo e eu faço como Ele espera que eu haja, isso é fazer a vontade de Deus. O reino dEle é estabelecido na terra, o nome dEle é santificado, a vontade dEle prevalece na minha vida, e eu então agora sou um conduto de bênção na vida das pessoas, porque eu simplesmente aprendi a orar a oração do Pai Nosso. Por isso Jesus Cristo ele foi incisivo: vocês orem assim. É assim que é para orar. As nossas orações, sabe como que funcionam? As nossas orações funcionam assim: Senhor, eu estou com isso, eu estou com esse problema, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Eu sou o centro da minha oração. Na oração do Pai Nosso, Deus é o centro da oração. Ele é a razão da minha oração, não sou eu. Porque quando eu peço o pão, eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para todos o pão nosso. Então Deus me dá um pouco a mais, eu já sei, é para repartir, porque o pão não é meu, o pão é nosso. Então o nome dEle é santificado, a vontade dEle é feita. Quando eu perdoo o indivíduo que me tratou mal, quando eu perdoo o indivíduo que falou mal de mim, quando eu perdoo o indivíduo que é inconveniente todas as vezes em relação a mim, quando ele faz brincadeiras ruins em relação a mim, quando o indivíduo pisa em tudo que eu faço, quando eu perdoo esse indivíduo, o nome de Deus é santificado, a vontade dEle prevalece, o reino dEle se estabelece. O pão é nosso, nós devemos perdoar a todos porque Deus nos perdoou. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós perdoamos porque Deus nos perdoou primeiro. E tenha certeza, nenhum ser humano da terra pecou tanto contra você do que eu e você pecamos contra Deus, e mesmo assim Ele nos perdoa. Por isso, aqui ao pleito, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e o verso 13 diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. As tentações são grandes, e as tentações elas são poderosas, as tentações são avassaladoras. Mas eu vou dizer uma coisa para você: as tentações, elas perdem a sua força quando você está com Jesus. Porque quando você está com Jesus, de mãozinha dada com Jesus, o diabo não pode se aproximar. Porque onde existe luz não existe trevas, e onde existe trevas não existe luz. E se Jesus é a luz do mundo, e você está com luz, tem trevas? Não tem. Então sabe o que o diabo faz? Ele fica lá no fundo, lá na escuridão, e ele fica acenando para você: vem, tem coisa boa para você aqui, tem coisa nova, tem coisa melhor, com mais intensidade, com mais prazer, venha. Quando a gente diz assim, livra-nos das tentações, a gente está dizendo assim: Jesus, me ajuda a ficar bem pertinho do Senhor, bem pertinho, porque se a tentação vier, eu já estou no chão. E quando, pela graça e pelo poder de Deus, eu resisto uma tentação, o nome de Deus é santificado, a vontade dEle é feita, e o reino dEle vai se estabelecendo na terra. O foco da oração do Pai Nosso é o Pai, não sou eu. É o reino de Deus que precisa ser estabelecido. Por isso, a partir de hoje, entenda, a sua oração não é para você.
você não é o centro da sua vida. Quando você pede que a vontade de Deus prevaleça, sabe o que você está pedindo para você? Felicidade, segurança, paz, amor, fraternidade, sorriso, alegria, saúde. Quando você diz, Senhor, que a tua vontade aconteça na minha vida, você está pedindo tudo isso. Quando você pede um carro, quando você pede uma promoção, quando você pede para passar no vestibular, a gente não tem segurança que a gente vai receber isso, em termos de felicidade, de segurança, de prazer e de bem-estar. Mas quando a gente clama e diz, Senhor, que o teu nome seja santificado, você está afastando todas as forças do inferno da sua vida. Quando você diz assim, Senhor, que a tua vontade prevaleça na minha vida, você está pedindo paz, amor, segurança, saúde, felicidade para os teus filhos. Quando você diz, venha o teu reino, você está dizendo, o Senhor é o rei, é o Senhor que determina todas as coisas. Eu quero ser comandado e liderado por ti, e não pelo príncipe das trevas, porque aprenda, é melhor ser um bobo na luz do que ser um príncipe nas trevas. É melhor a gente passar por tolo, por inocente, é melhor passarem a perna na gente do que a gente passar a perna nos outros, é melhor a gente sofrer injustiças do que a gente promover injustiças. O cristão, às vezes, é motivo de chacota. Às vezes o cristão, o pessoal dá risada, isso aí é simples demais, esse aí é bocó demais, é bobão, esse aqui não malicia, ele não consegue perceber as coisas. Querido, é melhor você ser um inocente do que você ser um culpado. Senhor, venha o teu reino, estabeleça a tua vontade, que o pão seja nosso, que a gente possa perdoar uns aos outros como o Senhor nos perdoa, que tudo aconteça. Por quê? Porque a Bíblia declara, no último verso, a Bíblia diz assim, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para sempre. É Deus, o reino é de Deus, o poder é de Deus, a glória é de Deus, a minha vida pertence a Deus, a minha oração, ela se foca e se centra em Deus, e quando a minha oração muda para isso, todas as outras coisas são acrescentadas, todas as outras coisas. Aprenda a usar a furadeira do jeito certo. Aprenda a usar a ferramenta do jeito certo. A oração não é um mecanismo para aumentar o nosso egoísmo e para resolver a minha dor de barriga. A oração é a ferramenta para transformarmos o planeta. Há um pensamento que diz assim, apenas a eternidade revelará o que o mundo deve às orações de mães piedosas. Quantas catástrofes não foram evitadas em função das orações dos crentes, dos fiéis a Deus, e a gente não sabe? Quantos assassinatos, quantos roubos, quantos estupros, quanta violência, quanta coisa ruim nesse mundo. Você é sal da terra, você é a luz do mundo. Eu e você, pelo poder de Deus, temos a capacidade de influenciar. Jesus Cristo disse, vocês são a luz do mundo. Por quê? Porque nós vamos reverberar, espelhar a luz de Cristo. E nós fazemos isso e transformamos o mundo através da oração que alcança o poder de Deus e que opera os seus milagres. Por isso, repense suas orações. Lembre-se, Deus é o centro. Que Deus os abençoe, que Deus nos fortaleça sempre. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos juntos orar. Querido Pai, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja santificado, que o teu nome seja o nome sobre todo nome, que o teu reino seja estabelecido na terra e no coração de cada um de nós. Nós reconhecemos que todo o poder, toda a honra e toda a glória vem de Ti. Por isso, Senhor, que a Tua vontade prevaleça na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.